Olá, pessoal. Continuando então, as nossas aulas de funções orgânicas, nós estamos falando de compostos nitrogenados. Já falei de que nós chamamos de amina, lembra? Substância a caráter básico, substância lá do peixe, né? Tirar o cheiro do peixe da mão, você usa ácido, lógico, que é um ácido fraco, que é o caso do vinagre ou limão, certo? E falamos de nitrilos. A terceira função orgânica nitrogenada importantíssima para nós chama amida. Ok? Amida. Ora, muito importante você saber amida. O grupo funcional que caracteriza a amida, o que vai dizer que é uma amida, é a presença de carbonila com nitrogênio. Ah, aqui apareceu a carbonila com nitrogênio. Observem que lá nas aminas era um radical orgânico preso ao nitrogênio. Aqui é carbonila com o nitrogênio. Agora, como se dá nome em amida? Ora, não tem segredo. Observem, por favor, que isso aqui é uma amida. É a carbonila presa ao nitrogênio. Você lembra como você deu o nome em nitrilos? Era o nome do hidrocarboneto, depois a palavra nitrilo. E não era propano, nitrilo, butano, nitrilo, era assim, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai dar um nome nesta parte aqui de propano. Então fica propano amida. Ah, então você chama o dupla ON de amida. Então, butano, amida, pentano, amida. Você pode ter até uma cadeia ramificada, não tem problema nenhum, certo? Você pode ter uma ramificação nessa cadeia, você ter uma amida, tá? Observem, por favor, que isso aqui é uma amida. Você vai dar o nome da mesma maneira que você conhece a nomenclatura de qualquer composto. Esse carbono é terciário, você tira o menor ligante, que no caso é o radical metil, começa a contar do lado mais do grupo funcional, 3-metil, butano, amida. É muito importante o seguinte, infelizmente, existem alguns livros, e até algumas pessoas que comentam, que a amida é a presença de C-ONH2. Não, isso é errado. Não há necessidade de ser H2 aqui. Você pode ter uma amida de tal maneira, observem, que você tenha radical depois do nitrogênio. Ah, pode acontecer isso, lógico, eu posso colocar até 2 radicais presos ao nitrogênio. Então, como que eu dou o nome? Na mesma sequência que você aprendeu éster, lembra? Como é que fica aqui? Propano, amida, de metil ou metila. Ah, eu dou o nome depois dessa situação? Sim. Então, propano, amida de metila. Agora, uma coisa importante, gente, vocês precisam saber para que servem as coisas, principalmente para o Enem, tá? Álcool é usado como solvente, fabricar bebida alcoólica e combustível, certo? Aldeído é usado para secar, por isso que é chamado como conservante. Cetona é usado como solvente. Nós temos que saber isso, tá? Então eu tenho, por exemplo, o conhecimento para que serve a amina, são as bases nitrogenadas, nitrilos são os venenos, e amida. Amida é muito importante quando você pega, por exemplo, uma amida e multiplica N vezes. Multiplicar N vezes uma amida é fazer um polímero. E isso significa o quê? Poliamida. Quais são as duas poliamidas famosas em prova de vestibular? Ora, é a proteína, é uma poliamida, por isso que a ligação peptídica é uma ligação amídica, certo? Ali é uma ligação que tem uma função amida, e o nylon. Então, aqui nós temos 2 polímeros famosíssimos que são amida. Então, quando você compra, por exemplo, uma roupa de poliamida, ela tem lycra, certo? Outra coisa interessante, quando você falou em aminas, você falou em nitrilos, você falou em amida, tem uma observação muito interessante aqui. Observem, se você pegar este composto que você está vendo aqui, é o famoso ácido carboxílico. Se você pegar esse ácido carboxílico e colocar um nitrogênio aqui, observem que não é na carbonila, senão seria amida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou misturando 2 funções. A gente chama isso de função mista, vídeos futuros, certo? E como que eu dou a informação? Ora, isso aqui é amina, isso aqui é ácido. Então você está diante de um aminoácido.
ok? Isso que é aminoácido, sim. Aminoácido nada mais é do que um monômero da proteína formado por amina e ácido. Agora, cuidados caráter químicos. Quando você estuda caráter químico, é muito importante este quadro para você. Quando você estudou álcool, você aprendeu que álcool é substância de caráter neutro. Aí você aprendeu o fenol, é uma substância de caráter ácido. Muito importante você ter o conhecimento que o fenol é ácido. Você estudou a amina, é a substância de caráter básico. Guarda isso aqui, gente. Agora, a amida. A amida é uma função feita de ácido com amina. Ácido com amina neutraliza. Então, portanto, a amida, a sua característica, ela é neutro. Agora, se nós pegarmos o aminoácido, o que seria o aminoácido? Aminoácido é a função ácido com amina. Amina é básico, ácido é ácido. Então aí é neutro? Não. Aí ele se comporta como ácido e base ao mesmo tempo. Então a gente fala que ele é anfótero. Quando você fala que uma substância é anfótero, significa que ela se comporta como ácido e base ao mesmo tempo. Então essas são as funções nitrogenadas importantíssimas para nós, certo? Funções essas que nós falamos de amina, função essas que nós falamos de imino e falamos também de amida. Então esse quadro é muito importante. E para finalizar, os compostos orgânicos, que na realidade não são somente os compostos oxigenados, nitrogenados, nós temos uma outra função que está virando moda em prova de vestibular, certo? E essa função famosíssima é o que nós chamamos, vamos colocar aqui como número 4, apesar de não ser nitrogenada, nós vamos chamar de haleto orgânico. O que é um haleto orgânico? Moçada, vocês perceberam que a palavrinha haleto vem de halogênio. Se vem de halogênio, ora, haleto orgânico, isso aqui então são os halogênios, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tá? Então, quando eu tiver um desses elementos químicos da família 7A, tá, relacionado, preso a cadeias carbônicas, eu tenho haleto orgânico. Então, o que você está vendo aqui é um haleto orgânico. Eu estou colocando um composto, o elemento cloro, no composto orgânico. Como que eu dou nome? Ora, eu vou chamar de 2-cloro, porque eu começo a contar pelo lado mais próximo do grupamento funcional, e o grupamento funcional é o halogênio, na posição 2. Só que tem uma coisa, está caindo muito em prova de vestibular o conhecimento do que nós chamamos dos radicais. Então, se eu tirar isso daqui, esse radical é o sec-butil. Então, eu poderia dizer que é o cloreto de sec-butila. Então, se ele manda você fazer o brometo de metila, é o bromo preso no radical metil. Ok? Então, isso são haletos orgânicos. Os dois haletos orgânicos mais famosos para sua prova de vestibular, um é esse aqui, ó. É o triclorometano. Esse cai muito em vestibular, é o triclorometano. Composto esse, muito mais conhecido com o nome de clorofórmio. Ok? E o outro também muito famoso, que chama dicloro, difluor, carbono. Ora, o dicloro, difluor, carbono é o famoso CFC. Substância essa que você conhece como freon. Então, isso são haletos orgânicos, muito importante esse conhecimento. Então, moçada, essas são as principais funções orgânicas. É muito importante você entender as funções orgânicas. Muitas vezes o aluno vai estudar assuntos que caem muito em vestibular, como isomeria, e fala, pô, professor, eu não sei fazer a isomeria de função, porque você não sabe identificar a função orgânica. Então, é muito importante você assistir esses vídeos todos relacionados à função orgânica, porque isso realmente cai em vestibular. Então, está aqui esse quadro tão famoso para vocês, para conhecer um pouquinho da orgânica, que é brilhante. Um grande abraço para vocês.
e a gente se vê no próximo vídeo.